Bom, olá, você está me assistindo, curso de licenciatura, do curso de Estruturas Algébricas da UEM. Eu cheguei a comentar no vídeo anterior, mas essa aula vai ter apenas um vídeo, vai ser um vídeo bem curtinho, em torno ali de uns 30, 40 minutos. Vocês podem ver aí pela quantidade de slides que tem, né? E nesse vídeo eu deixei ele separadinho, porque eu queria falar exclusivamente sobre algumas consequências do Teorema de Lagrange. Então, basicamente, essa aula vai ser sobre isso. Então, esse vídeo, basicamente, é para falar algumas consequências, tanto teóricas do Teorema de Lagrange, também para dar alguns exemplos para ilustrar um pouco o que a gente fez lá na demonstração do Teorema de Lagrange no vídeo anterior. Tá bom? Então, nós vamos pegar ali o grupo de Edral, de ordem 8, que nós vimos algumas aulas passadas, aquele grupo das rotações e das reflexões, rotações e reflexões do quadrado. Então, se você não estiver lembrando muito bem feito do grupo de Edral, dá uma olhada lá nos vídeos que a gente falou sobre exemplos de grupos, lá nos primeiros vídeos, nas primeiras aulas, só para você dar uma relembrada do que eu estou falando, né, do grupo Edral de ordem 8. Bom, só relembrando então o que diz o Teorema de Lagrange. O Teorema de Lagrange fala basicamente o seguinte: se você tem um grupo finito, então a ordem, qualquer subgrupo de G divide a ordem de G. Ele dá uma fórmula precisa, ele dá uma relação muito precisa entre a ordem de G e a ordem do subgrupo. Ele fala que a ordem do grupo é igual ao índice do subgrupo, número de classes laterais, direita ou esquerda, tanto faz, o número é o mesmo. Então é o índice de H em G multiplicado pela ordem do subgrupo H. Isso você pode reescrever da seguinte forma, né? Que a ordem do conjunto, ou a cardinalidade do conjunto quociente, cardinalidade é o número de classes laterais à direita, ou o número de classes laterais à esquerda, o número é igual. Embora as classes sejam diferentes, o conjunto das classes laterais à direita é diferente do conjunto das classes laterais à esquerda, né? Embora os conjuntos sejam diferentes, a quantidade de elementos é a mesma, a cardinalidade é a mesma. Tá? E a quantidade de elementos que tem no conjunto quociente, o número de classes laterais à esquerda ou o número de classes laterais à direita, ele é denotado, então, por esse símbolo aqui. Ele é chamado de o índice de H em G. E o Teorema de Lagrange fala que o índice de H em G, o número de classes laterais, é a ordem do grupo quocientado pela ordem do subgrupo. Como isso aqui é uma fração, né, uma divisão, vamos dizer assim, isso justifica, então, a anotação de 2 pontos aqui. Fica essa anotação de, entre aspas, divisão que você está fazendo aqui. É como se você literalmente pegasse o seu grupo, né, quocientasse, cortasse os elementos de H. Não é exatamente isso, né, mas essa é mais ou menos a ideia intuitiva do que é um quociente. Tá bom? E esse, então, é o famoso Teorema de Lagrange para grupos, e ele é bastante usado, é bastante importante, ele tem umas consequências bem interessantes que nós vamos ver agora. Especialmente algumas consequências teóricas. E a primeira delas fala o seguinte, que se você tem G um grupo finito e A um elemento de G, então a ordem de A divide a ordem de G. E, em particular, A elevado à ordem de G dá a identidade, ou seja, a potência ordem de G, de A dá a identidade. Então, se você pega o elemento A e multiplica ele ordem de G vezes, isso obrigatoriamente vai te dar a identidade. É claro que pode haver um número menor do que a ordem de G, e já vai dar a identidade. Isso pode acontecer. Tá? Se você pega, por exemplo, no Z4, Z4 com a identidade, tá?
Z4 são as classes, né? O conjunto das 0, 0 barra, 1 barra, 2 barra e 3 barra, tá? Com a adição. Se você opera o 2 com ele mesmo 4 vezes, esse resultado fala que isso vai te dar a identidade. Mas você sabe que você não precisa operar o 2 4 vezes com ele mesmo para dar a identidade. Se você pega o 2 e opera com o 2, aqui, faz só uma operação ali, só opera ele eleva ao quadrado, você já percebe que isso dá identidade, porque 2 barra mais 2 barra é 4 barra, que é 0 no Z4. Tá? Mas esse resultado fala o seguinte, olha, você quer encontrar a ordem de um elemento, no caso de um grupo finito, a ordem de G já é um candidato a ser a ordem do elemento. Pode não ser, porque pode haver uma potência menor do que a ordem de G que já dê a identidade. Se houver uma potência menor, essa potência menor tem que obrigatoriamente dividir a ordem do grupo. Tá? Então, se o seu grupo, por exemplo, tem ordem 10, os elementos, a ordem dos elementos desse grupo tem que dividir a ordem do grupo. Então, a ordem de qualquer elemento tem que dividir o 10. Os divisores positivos do 10 são 1, 2, 5 e 10. Então, todos os elementos de um grupo de ordem 10 ou tem ordem 1, tá? Que no caso é o elemento neutro, tá? Ou tem ordem 2, ou tem ordem 5, ou então eles têm ordem 10. Tá certo? Depende qual elemento que você está pegando. Mas, obrigatoriamente, um desses 4 números vai ser a ordem de qualquer elemento lá de dentro. Um grupo de ordem. Bom? Então, vamos ver por que isso acontece. Né? Por que a ordem de um elemento divide a ordem do grupo. E aqui, nessa demonstração, nós vamos juntar várias informações que nós já vimos anteriormente. Então, vamos tomar um elemento Gzinho, ou um elemento Azinho que está em G. E vamos observar que a ordem do elemento é exatamente a ordem do subgrupo gerado por ele. Nós já vimos em alguns dos vídeos lá atrás. Tá? Quando nós vimos lá no vídeo sobre ordem de elementos, nós vimos a relação entre a ordem do elemento e a ordem do subgrupo gerado por ele. Tá? Então isso daqui acontece, essa é uma igualdade que acontece. O que diz o Teorema de Lagrange? O Teorema de Lagrange fala o seguinte, olha, a ordem de qualquer subgrupo divide a ordem do grupo. Ora, se a ordem de qualquer subgrupo divide a ordem do grupo, então a ordem desse subgrupo gerado aqui, obrigatoriamente, tem que dividir a ordem do grupo. O grupo é finito, tá? Para grupos finitos, estou falando de grupo finito aqui. O que significa esse número, que é a ordem do subgrupo, dividir a ordem de G? Significa, você pode dizer isso de outra forma, a ordem do grupo é um múltiplo da ordem do subgrupo. Que é exatamente o que está escrito aqui. Então, a ordem do grupo é um múltiplo da ordem do elemento. É isso que está escrito aqui. Isso dizer que essa ordem aqui divide a ordem de G, significa isso daqui. Que a ordem do grupo é um múltiplo da ordem do elemento. Já que esses dois números aqui são iguais, né? Bom, o que nós temos então? Se você calcular a potência do A, onde a potência é a ordem do grupo, olha, a ordem do grupo é essa igualdade aqui. Vale tanto. Então é só substituir aqui. Na potência, em vez de eu colocar a ordem de G, eu coloquei K vezes a ordem de A. Quanto que vai dar isso? Isso por propriedades de potência, que nós vimos lá nas primeiras aulas. Isso daqui é A elevado à ordem de A elevado a K. A elevado à sua ordem dá o elemento neutro. O elemento neutro elevado a K é o próprio elemento neutro. Então percebe que essa igualdade aqui nós já obtivemos? Então nós temos aqui, nós obtivemos as duas informações que nós estávamos querendo. Primeiro, a ordem do elemento divide a ordem do grupo, está aqui, segue do Teorema de Lagrange. E essa igualdade aqui, ela também segue por causa disso daqui. Nós acabamos de mostrar. Bom? Então, de agora em diante, se você quer encontrar a ordem de um elemento, procure nos divisores positivos da ordem do grupo. Isso para grupos finitos. Tá? Grupos infinitos é outra conversa. Tudo bem isso? Grupos infinitos você pode ter elementos de ordem finita, elementos de ordem infinita. Isso
Não há muito controle quando o grupo é infinito. Mas para grupos finitos você tem um belo controle. Então, se num grupo finito você quer encontrar a ordem de algum elemento, vá procurar nos divisores positivos da ordem de G. Procure lá. Um deles vai ser a ordem do seu elemento. Aí você tem que torcer para, por exemplo, o seu grupo não ter uma ordem com vários divisores, né? Você vai querer encontrar a ordem de um subgrupo, de um elemento, num grupo de ordem 36, por exemplo, você vai ter várias possibilidades. Né? O 36 tem vários divisores, né? Tem 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Né? Então é muito divisor, vai ser um pouco difícil de você... Pode ser um pouco difícil de você encontrar a ordem dos elementos no grupo de ordem 36. Mas num grupo de ordem 10, por exemplo, você tem 4 possibilidades. Grupo de ordem 15 também. Tá? E assim por diante. Bom, outra consequência fala o seguinte. Aqui eu não coloco... Tá, tudo bem. O grupo não precisa ser finito aqui, tá? Então vamos pegar um grupo e nós vamos mostrar que se o H e o K são subgrupos finitos de G, tais que as ordens dos dois subgrupos são primas entre si, ou seja, o MDC entre a ordem de H e a ordem de K é 1, então a interseção dos subgrupos obrigatoriamente é o elemento neutro. Ou seja, eles têm a interseção desses dois subgrupos, ela acaba sendo trivial. Quando esse MDC aqui é igual a 1, certo? Isso aqui está dizendo esse exemplo. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Bom, observe que nós queremos mostrar que a interseção desses dois subgrupos ela é igual ao elemento neutro. Então o que nós vamos fazer? Ora, nós vamos imaginar que nessa interseção aqui tem um elemento que é diferente do elemento neutro. Que o elemento neutro está lá dentro, isso é óbvio, porque a interseção de subgrupos é subgrupo, certo? E como essa interseção é subgrupo, pelo menos o elemento neutro tem que estar lá dentro. Pelo menos o elemento neutro. Aqui está dizendo, não tem mais gente, só tem o elemento neutro. O que nós estamos supondo? Nós estamos supondo que tem alguém lá dentro que não é o elemento neutro. Tá? Muito bem. Então, a ordem do elemento é diferente de zero. Tá? A ordem do elemento é diferente de zero. Como o H e o K são finitos, então a ordem do elemento também tem que ser finita. Obrigatoriamente a ordem do elemento tem que ser finita. Como o H e o K são subgrupos, são grupos, no caso, finitos, serem subgrupos finitos, eu posso aplicar o corolário anterior e dizer o seguinte, ó, a ordem do A divide a ordem de A e divide a ordem de K. Por quê? Ora, porque o A é um elemento de H. H é um grupo finito. E nós acabamos de ver. Nós acabamos de ver que a ordem de cada elemento divide a ordem do grupo. Caso finito. Então, como o A está no H, a ordem do A tem que dividir o K. Tem que dividir a ordem de H. Mas o A também está no K. E o K também é um grupo finito. Então você aplica de novo o corolário anterior e você pode afirmar que o corolário anterior fala que a ordem do elemento divide a ordem do grupo. Então a ordem de A também divide a ordem de K. Moral da história. Aqui eu coloquei que a ordem de A é diferente de 0, mas a ordem de A é diferente de 1, tá? Desculpa aqui, ó. Aqui tem um pequeno erro. A ordem de A é diferente de 1. Tudo bem? Coloquei 0 aqui. Enfim, apareceu, não é 0 aqui, aqui é 1. Então, olha só, como a ordem de A divide a ordem do H e a ordem do K, tá? Então, a ordem de H e a ordem de K tem um divisor em comum. E esse divisor é diferente do 1. Quem é esse divisor diferente de 1? É essa ordem de A aqui, já que o A não é o elemento neutro. Como o A não é o elemento neutro, a ordem dele não pode ser 1. Então, você tem um divisor da ordem de H e da ordem de K que é diferente de 1. Então, o MDC entre a ordem de H e a ordem de K também tem que ser diferente de 1.
o que é uma contradição com a nossa hipótese. Isso aqui contradiz a hipótese. Bom, onde é que está o nosso... Qual que é a única coisa que nós fizemos na nossa demonstração e nós não tínhamos certeza se era verdade ou não? Lembra que lá no começo eu falei, vamos supor, né, vamos supor que existe um elemento na interseção que é diferente de zero. Nós supomos isso e chegamos numa contradição. Então isso daqui não pode ser verdade. Essa informação aqui tem que ser falsa. Se essa informação é falsa, a sua negação é que é a verdadeira. Qual que é a negação de existe um elemento diferente da identidade? Negação de existe um elemento diferente da identidade é só existe a identidade lá dentro. Bem? Então, por isso que isso daqui acontece. Portanto, o exemplo está resolvido. Bom, isso é mais uma propriedade teórica. A mais bela de todas as consequências do teorema de Lagrange, e eu acho uma das mais bonitas de todas, é esse corolário, que fala o seguinte, que todo grupo finito de ordem prima é um grupo cíclico. Então, se você estiver andando na rua, você não deveria estar porque nós estamos em pandemia, né? Mas se você estiver andando na rua ou tiver que ir no supermercado, e lá no supermercado, numa certa gôndola, tiver um grupo de ordem prima, você pode apostar, pode comprar ele como grupo cíclico. É isso que está dizendo esse corolário aqui. Vamos mostrar que isso de fato é verdade. Então vamos tomar um grupo de ordem infinita, ordem prima finita, e vamos chamar essa ordem de P. Todo P é primo, né? E vamos tomar lá dentro um elemento que é diferente do elemento neutro. Então vamos tomar um elemento no grupo que é diferente do elemento neutro. Grupo de ordem prima P. O que diz o teorema de Lagrange? O teorema de Lagrange fala o seguinte, ó, a ordem de qualquer subgrupo divide a ordem do grupo. Então, a ordem do subgrupo gerado pelo A também tem que dividir a ordem do grupo. A ordem do grupo é P. Moral da história. Ou a ordem do subgrupo é 1, ou a ordem do subgrupo é P. Uma das duas coisas tem que acontecer. Bom, como o A é diferente do elemento neutro, porque o P é primo, né? Se o P é primo, o P é pelo menos 2. Então, no seu grupo, tem 2 elementos, pelo menos. Se o seu grupo for de ordem 3, tem mais elementos diferentes da identidade. Mas o P é pelo menos 2. Então, um elemento lá dentro que é diferente da identidade, você certamente tem. E nós vamos pegar um deles. Só um deles. Qual que vamos pegar? Qualquer um. Você pode escolher qualquer um. Qualquer elemento que seja diferente da identidade. E existe porque a ordem do grupo é prima. P é maior que 1. Certo? Então, a ordem do subgrupo gerado pelo A é 1 ou a ordem do subgrupo gerado pelo A é P. Como o A é diferente do A, como o A é diferente da identidade, essa possibilidade aqui não pode acontecer. A ordem do A não pode ser 1. Se a ordem do A não pode ser 1, a ordem do gerado pelo A só pode ser P. E, portanto, ó, você tem um subgrupo dentro do grupo, você tem um subgrupo no grupo, e a ordem dos dois é igual. Ora, se você tem um subconjunto dentro de um conjunto finito e o número de elementos desses dois conjuntos é igual, é porque os conjuntos são iguais. Então isso daqui acontece. Você tem um subgrupo lá dentro, subgrupo é um subconjunto também, né? Então, o subgrupo gerado pelo A está contido no G e o número de elementos dos dois é igual. Como tudo é finito, nós estamos trabalhando em coisas finitas aqui, esses dois conjuntos obrigatoriamente têm que ser iguais e, portanto, o grupo G é cíclico. Tá? Então, essa é uma das belíssimas consequências do teorema de Lagrange. Bom? Uma outra consequência é uma consequência indireta, levemente indireta aqui, mas passa também pelo teorema de Lagrange. E passa especificamente pelo corolário que a gente acabou de ver. E todo grupo de ordem prima é cíclico. É um grupo cíclico. E o que está dizendo esse exemplo aqui? Que grupos de ordem menor do que 6, ou seja, grupos de ordem 1, 2, 3, 4 ou 5, são abelianos. Então, de novo, você está saindo de casa. Na frente da sua casa tem um grupo. Se você contar os elementos dele e tiver menos que 6 elementos, pode garantir, esse grupo é abeliano. Não importa a natureza dos elementos.
Essa que é a questão. Não importa a natureza dos elementos. Os elementos podem ser vacas? Podem. No princípio, podem. Podem ser cadeiras? Podem ser cadeiras também. Pode ser o Z4? Pode ser o Z4. Pode ser um grupo de matrizes que tem 4 elementos? Pode. Que tem 3 elementos, que tem 2, que tem 5 elementos? Pode. Esses caras vão ser abelianos. Sem você olhar para ele. Esse que é o charme desse exemplo. Você não precisa olhar para a cara do grupo. Inclusive, esse é o charme também desse corolário aqui. Todos os outros que a gente viu anteriormente. Não importa a natureza dos elementos, importa a ordem. Só a quantidade de elementos. Só com a quantidade de elementos você consegue tirar informações a respeito da estrutura do grupo. E esse é um exemplo disso. Grupos de ordem menor do que 6 são abelianos. Você tem uma informação sobre a estrutura, só olhando a quantidade de elementos. Não sei se para você, mas isso para mim é fabuloso. Então vamos lá. O que nós temos do corolário anterior? Que todos os grupos de ordem 2, 3 e 5 são cíclicos e, portanto, abelianos. E faltou de ordem, não segue do corolário anterior, mas um grupo de ordem 1 já é abeliano, que só tem um elemento lá dentro. Então você não precisa nem considerar. Mas o resultado anterior, esse daqui, todo grupo de ordem prima é cíclica. Então, por causa disso, grupos de ordem 2, 3 e 5 são cíclicos. Como são cíclicos, são abelianos. Então isso é uma consequência indireta do teorema de Lagrange. Mas é uma consequência do teorema de Lagrange também. Agora, vamos considerar que o nosso grupo tem ordem 4, que é o que está faltando aqui. 4 não é primo. Então você não pode aplicar o resultado anterior. Esse corolário aqui, não adianta você querer aplicar esse corolário que você não vai conseguir. Para grupos de ordem 4, nós temos que mudar a nossa estratégia. E nós vamos mudar. Tá? Então vamos lá. Há duas possibilidades. O grupo de ordem 4 tem um elemento de ordem 4. Isso pode acontecer. Pode existir lá dentro um elemento de ordem 4. Se existir um elemento de ordem 4 lá dentro, o subgrupo gerado por esse elemento tem ordem 4 também. Porque a ordem do gerador e a ordem do subgrupo gerado por ele são iguais. A ordem do elemento e a ordem do subgrupo gerado por esse elemento são iguais. Se o elemento tem ordem 4, esse subgrupo tem ordem 4 também. Ora, um subgrupo de ordem 4 dentro de um grupo de ordem 4, esses dois caras têm que ser iguais. E nesse caso, o G vai ser abeliano, porque o G vai ser cíclico. Caso o grupo tenha um elemento de ordem 4. E se ele não tiver um elemento de ordem 4? Se ele não tem um elemento de ordem 4, então cada elemento, diferente do elemento neutro, tem que ter ordem 2. Por quê que tem que ter ordem 2? Olha, porque nós acabamos de ver, eu acho que a primeira consequência do teorema de Lagrange, que nós vimos lá, acho que no slide 4, se eu não me engano, fala que a ordem de um elemento divide a ordem do grupo. Quais são os divisores do 4? Divisores positivos. 1, 2 e 4. Ora, se o grupo não tem um elemento de ordem 4, então ele só tem elementos de ordem 1, que é a identidade, ou elementos de ordem 2. Tá certo? Então essa é a situação agora. Nós temos que cada elemento diferente da identidade tem ordem 2. Vamos supor então que esse grupo seja dado pelo elemento neutro, que eu vou chamar de E, e por mais 3 elementos, o A, o B e o C. Todos eles ao quadrado dão a identidade, porque eles têm ordem 2. Tá? Essa é a situação que nós estamos analisando agora. Vamos considerar o elemento AB. O que acontece com o AB? Olha só. Pode acontecer do AB ser a identidade? É claro. Claro, isso aqui é um grupo e ele é fechado para a operação. Então, quando você pega o A e opera com o B, isso vai dar ou o elemento neutro, ou vai dar o A, ou vai dar o B, ou vai dar o C. Um desses elementos, o AB tem que ser. Ou o AB é a identidade, ou o AB é igual a A, ou o AB é igual a B, ou o AB é igual a C. Vamos imaginar que o AB é igual à identidade.
Olha, se o AB é igual à identidade, então observa, ó, eu vou substituir no lugar da identidade, do elemento neutro, eu vou colocar quadrado. Então, o AB é igual a A quadrado. Só fiz a substituição aqui, tá? Só fiz a substituição. Ah, mas por que você substituiu por A quadrado? Olha, porque A quadrado é igual a A, certo? A quadrado é igual a A. A quadrado é igual a A vezes A. Então, olha só o que eu tenho. Eu tenho que o AB é igual ao A operado com A. Posso cortar o A dos dois lados aqui, no lado esquerdo? Pode. Pode. Pode cortar o A dos dois lados. E aqui eu vou chegar numa coisa que aqui está errada, tá? Se eu cortar o A dos dois lados, ó, o A com o A, eu vou ter que o A é igual a B. Não que o B é igual à identidade. Eu vou ter que o B é igual a A. Se o B é igual a A, esse grupo não tem ordem 4. Se o A é igual a B, eu posso tirar um desses dois elementos e meu grupo vai ter ordem 3. Contradição. Certo? Então aqui não é E, aqui é o A. Tá? Então, essa possibilidade me dá que o A é igual a B. Agora, observa. O AB também não pode ser o A. Por que o AB não pode ser o A? Porque se o AB for A, ó, eu corto o A dos dois lados. E o que vai me sobrar? Vai me sobrar que o B é igual ao elemento neutro. Ora, se o B é o elemento neutro, esse grupo também não teria 4 elementos, que seria uma contradição. Então, será que o AB pode ser igual a B? Não, o AB não pode ser igual a B. Se eles forem iguais, eu vou cortar o B dos dois lados. E o que vai me sobrar? Que o A é igual ao elemento neutro. Mas o A não é um elemento neutro, porque se o A e o elemento neutro forem a mesma pessoa, de novo, esse grupo não vai ter 4 elementos. Contradição. Tá? Então, moral da história. O produto AB, ele não pode ser o elemento neutro. Porque se for o elemento neutro, você conclui que o A é igual a B, isso te dá uma contradição. O A operado com o B não pode ser igual a A. Porque se for igual, o B vai ser identidade, contradição. O AB não pode ser o B. Por quê? Porque se o AB for igual a B, o A vai ser o elemento neutro, e isso vai te dar uma contradição. O que nós vamos ter então? A única possibilidade é que o AB seja igual a C. A única possibilidade. Tá bom? Então não tem jeito. O AB tem que ser igual a C. Você usa os mesmos argumentos e mostra que o BA também tem que ser igual a C. Mesmos argumentos. As contas iguaizinhas aqui. Se quiser, pausa o vídeo aqui e refaça essas contas. Refaz essas contas que eu fiz aqui em cima, te convence delas, faz umas anotações aí no papel e etc. Mas as contas são as mesmas, as contas são análogas. E aí você tem, olha só, o AB é igual a C, e o BA também vai ser igual a C. Então, o A comuta com o B. Argumento semelhante também. Semelhante ao anterior. Semelhante, não igual, semelhante. Você vai concluir que o BC é igual a A e o CB também é igual a A. Tá? Observe que aqui sempre o produto de AB deu C. O produto de BA deu C também. Você pode mostrar que o produto BC dá A e o produto CB também dá A. Outra coisa que você pode mostrar também, mesmos argumentos muito parecidos. Que o C vezes A é B e que o A vezes C também é B. Moral da história, o nosso grupo ele é abeliano. Tá? Porque todos os elementos, eles comutam entre si. Tudo bem? Bom, então, todo grupo de ordem menor do que 6 é abeliano. E agora vamos então ao grupo diedral. Vamos ao grupo grupo diedral que nós estudamos lá atrás, quando nós estávamos falando sobre grupos. Tá? O que diz o teorema de Lagrange? Vamos aplicar o teorema de Lagrange no grupo diedral. Aqui o R são as rotações de 90 graus, lembrando, rotações de 90 graus, do quadrado, e o T é uma reflexão em torno de uma das suas diagonais. Certo?
Então, os elementos são dessa forma. A identidade, o R, R quadrado e R ao cubo. O T, RT, R quadrado T e R ao cubo T. Volta lá que você vai ver. São esses elementos aqui. O que diz o teorema de Lagrange? E se esse subgrupo aqui, se esse grupo tiver subgrupos, além dos triviais, os grupos triviais são a identidade, o grupo formado pela identidade, e o grupo todo. Tá? Quais são os divisores do 8? Os divisores do 8 são 1, 2, 4 e 8. Grupo de ordem 1 e grupo de ordem 8 são os triviais. Então, se ele tiver subgrupos não triviais, eles só podem ter ordem 2 ou 4, pelo teorema de Lagrange. Tá? Vamos lembrar o seguinte, nós temos as seguintes identidades nesse grupo. R a quarta é a identidade, ou seja, você rotacionar o seu quadrado 4 vezes te dá a identidade, você volta ao mesmo quadrado. E T ao quadrado é a identidade, porque se você faz duas reflexões em torno de uma diagonal, você volta para o mesmo quadrado, então isso é a identidade. Fazer uma rotação e depois uma reflexão, ou seja, calcular o RT, o TR, isso é a mesma coisa que fazer uma reflexão e depois fazer a rotação ao contrário. Ficar R é menos 1. Tá? Então essa identidade aqui nós também temos. Essa identidade é importante. O que nós obtemos a partir disso? A partir disso nós obtemos o seguinte, que f ao quadrado é r à quarta, que é a identidade. rt ao quadrado, quanto que é rt ao quadrado? Rt ao quadrado é igual a rt, vezes rt. Você pode associar aqui, ó, né? Você pode dar uma associada e vai ficar r, tr, t. Mas lembra aqui, ó, o tr é f na menos 1t. Então substitui. Né? Substitui aqui e você vai ter, aqui você pode associar de novo, aqui vai te dar a identidade, certo? E aqui vai te dar t operado com t, que é igual a t quadrado, que é a identidade. Então esse elemento aqui, o rt, também tem ordem 2. O r quadrado tem ordem 2 e o rt também tem ordem 2. O r ao quadrado, t ao quadrado, olha o que vai ficar. R ao quadrado t operado com r ao quadrado t. Associa, tá? Você vai ter r ao quadrado, tr, rt. Observe que os dois r aqui vai dar esse r quadrado. Tá? Então você vai ter aqui tr. Troca, no lugar do tr, coloca r a menos 1t. Tá? Opera, dá uma associada aqui. Você vai ter rt operado com rt. E esse produto aqui, ó, que eu estou marcando aqui para você, esse produto aqui vai dar rt. E você já tem um rt, então vai dar rt ao quadrado. Ora, rt ao quadrado dá identidade. Então o r quadrado t também tem ordem 2. Contas muito semelhantes, as mesmas contas, vão te mostrar que r ao cubo t ao quadrado também é a identidade. Também é a identidade. Ou seja, mais um elemento de ordem 2. Tá? Portanto, olha só. Então você tem o t quadrado tem ordem 2, o r quadrado tem ordem 2, o rt tem ordem 2, o r quadrado t tem ordem 2 e o r cubo t tem ordem 2. Quantos elementos de ordem 2 você tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então você tem 5 elementos de ordem 2. Cada um deles gera, portanto, um subgrupo de ordem 2. Então olha aqui, ó. R quadrado, o R quadrado gera um elemento de ordem 2. E cada um desses elementos aqui do final, ó, também te gera um subgrupo de ordem 2. Olha que interessante. Né? Um grupo de ordem 8, nós encontramos 5 subgrupos de ordem 2. Será que tem subgrupos de ordem 4? Vamos ver. Não há garantias que tenha. Então, Lagrange diz, se tiver, vai ser ordem 1, 2, 4 ou 8. Nós estamos descartando os de ordem 1 e de ordem 8, vamos ficar só com os subgrupos de ordem 2 e 4. Subgrupos de ordem 2 já calculamos. Será que tem subgrupos de ordem 4? E a resposta é pelo menos um tem. E é o grupo gerado pelo R.
Por que o subgrupo gerado pelo R? Porque R é o quadrado da identidade. Então, o subgrupo gerado por ele é um subgrupo de ordem 4. Tá? Já que o elemento tem ordem 4. Se você fizer o subgrupo gerado pelo R ao cubo, subgrupo gerado pelo R ao cubo, vai te dar também o subgrupo gerado pelo R. Esses dois subgrupos aqui eles vão ser iguais. Então, vamos voltar aqui no nosso grupo. Ó. Subgrupo gerado pela identidade. Dá só a identidade. Subgrupo gerado pelo R. Dá um subgrupo de ordem 4. Subgrupo gerado pelo R ao quadrado. Pelo R quadrado, ó, dá um subgrupo de ordem 2. Subgrupo gerado pelo R ao cubo. Vai dar um subgrupo de ordem 4. E vai ser igual ao subgrupo gerado pelo R. Subgrupo gerado pelo T, pelo RT, R quadrado T e R ao cubo T, também vão ter ordem 4. Tá? Então, os subgrupos gerados por esses elementos têm ordem 4. Agora, olha só o que nós temos. Olha só o que nós temos. Você pode conferir depois, mas o T, R quadrado, é a mesma coisa que R a menos 2T. Que é a mesma coisa que R quadrado T. Tá? Isso aqui são continhas que você tem que fazer. Pega lá o seu quadrado. Pega o seu quadrado, é legal, né? Desenha um quadrado, faça essas operações aqui. Observe que é da direita para a esquerda, né? Primeiro calcule o R quadrado, depois faz a flexão. E aí você vai ver que essa igualdade aqui, ela de fato acontece. Só que R a menos 2 é igual a R quadrado. Porque o R ao quadrado, o R a quarta é a identidade. Se o R a quarta é a identidade, o R ao quadrado é o seu próprio inverso. Então, R a menos 2 vai ser igual a R quadrado. Quem vai ser o subgrupo gerado pelo R quadrado T? Ora, lembra? São todos os produtos possíveis do R quadrado com o T, né? Então, você tem a identidade aqui, quando você leva esse elemento ao quadrado, vai te dar a identidade. Vai ter os dois elementos, é claro. Os dois elementos também vão estar lá dentro. Tá? O outro que vai ter o R quadrado T. Quem que vai ser TR ao quadrado? TR ao quadrado vai ser R quadrado T. Entendeu? Então, esses elementos aqui, esses dois elementos, eles geram exatamente esse subgrupo. Você pode fazer a tábua aqui, né? Pode fazer todos os produtos possíveis entre esses dois. Você vai obter esse subgrupo aqui, que também tem ordem 4. Então, nós temos dois subgrupos aqui de ordem 4. Subgrupo gerado pelo R, e o subgrupo gerado pelo R quadrado e pelo T. Vamos calcular qual é o índice do subgrupo gerado pelo R. Ora, o índice do subgrupo gerado pelo R é esse quociente aqui. Isso sai do teorema de Lagrange. Agora, o grupo diedral tem ordem 8. Esse subgrupo tem ordem 4. Então, o índice é 2. Isso significa que o conjunto quociente D8 quocientado pelo subgrupo gerado pelo R tem dois elementos. O quociente tem dois elementos. Ou seja, existem duas classes laterais à esquerda. Vamos determinar as classes laterais à esquerda. E são duas, já que o índice é 2. Só vai ter duas distintas. Uma delas é a classe da identidade. Mas quem é a classe da identidade? Como é que eu calculo a classe da identidade? Eu pego a identidade e multiplico por todos os elementos desse subgrupo. Olha os elementos do subgrupo aqui, ó. Tá? Agora pega a identidade e multiplica pela identidade. Dá identidade. Identidade por R, dá R. Identidade por R ao quadrado, dá R ao quadrado. Identidade por R ao cubo, dá R ao cubo. Ou seja, a classe da identidade é igual ao subgrupo. Essa que você está vendo na prática, que nós já vimos lá atrás na teoria. Tá? Quando nós falamos em teorema de Lagrange, nós falamos disso daqui, num dos vídeos que eu postei lá. Agora, aqui não está escrito, mas você poderia ter calculado a classe do R. A classe do R vai dar exatamente
o mesmo conjunto. Por quê? Porque se o R está aqui dentro, a classe dele vai ser igual à classe da identidade. A classe do R quadrado também vai ser igual a essa classe aqui. E a classe do R ao cubo também vai ser igual a essa classe. Então essas classes são todas iguais. Tá? Qual é a outra classe que nós podemos calcular? Olha, vamos calcular a classe do T. Vamos olhar quem é o nosso grupo mesmo aqui. Ó. Identidade, R, R quadrado e R ao cubo. A classe da identidade vai me dar essa parte aqui, ó, do subgrupo, do grupo. Tá vendo? Vai me dar essa parte aqui. Se eu calcular a classe de qualquer um deles, as classes vão ser todas iguais. Elas estão lá dentro. Tá? Então vamos calcular a classe de um elemento que não está na classe da identidade. Vamos pegar o T. Então o que eu faço para calcular a classe do T? Eu pego o T e opero com todos os elementos desse subgrupo. Aqui, ó, né? Então isso vai dar T, TR, TR ao quadrado e TR ao cubo. Isso aqui vai me dar isso. Vai me dar isso daqui. Vai me dar T, o RT, o R quadrado T e o R ao cubo T. Não necessariamente nessa ordem aqui. Ó. Eu não estou dizendo que esse elemento é igual àquele lá. Não estou dizendo isso. Pode dar outro. Tá? Mas enfim, essas são as duas classes então. E portanto, ó, quem que é o quociente? É o conjunto formado por essas duas classes. Observe algumas coisas aqui. Ó. Classes distintas. Essas duas classes aqui elas são distintas. Classes distintas têm interseções vazias. Tá? Lembra daquela propriedade de classe? Duas classes são iguais se somente se eles têm um elemento em comum. Aqui, ó. Essas duas classes não têm elementos em comum, então elas são distintas. Ou, como elas são distintas, elas não têm elementos em comum. Tá? Se você calcular a classe do RT, observa, a classe de um elemento sempre tem um elemento. Então a classe do RT obrigatoriamente vai ter o RT. Então observe, a classe do T e a classe do RT vão ter um elemento em comum. Pelo menos um. Quem é? O RT. Ah, é? Vai ter um elemento em comum? Então são iguais. Lembra? Classes cuja interseção é diferente de vazio são iguais. De novo, a classe do R quadrado T. Na classe do R quadrado T, vai ter pelo menos o R quadrado T. Pelo menos. Pelo menos. Então, a classe do T e a classe do R quadrado T vai ter alguém na interseção, que é o R quadrado T. Então, elas têm que ser iguais. E do R ao cubo T é a mesma coisa. Tá bom? Então, por isso que essas duas classes aqui são as classes distintas e esse quociente dá isso. Outra observação. Lembra que nós mostramos que o grupo é a união das classes distintas? Ou é a união das distintas classes? Aqui nós temos duas classes, né? Faz a união deles. Faz a união dessas duas classes. Vai dizer que não dá o grupo todo, o D8. Então, essa é uma aplicação que nós estamos vendo na prática e lá atrás nós vimos na teoria. Por fim, vamos calcular as classes determinadas por esse subgrupo aqui. Ó. Então, eu já tenho aqui, como nós acabamos de ver, o subgrupo gerado pelo R quadrado e pelo T tem esses 4 elementos aqui. E agora, quanto que vai ser o índice desse subgrupo? Vai ser a ordem do grupo dividido pela ordem do subgrupo. 8 sobre 4, 2 de novo. 2 de novo. Tá? Então vamos lá. Temos a classe da identidade. A classe da identidade é o próprio subgrupo. Tá certo? E agora, ó, cara, se você calcular a classe do T via esse subgrupo aqui, calcula a classe do T. A classe do T tem o T. O T vai estar lá. Então a classe do T e a classe da identidade vão ser iguais, porque as classes têm um elemento em comum. Classes que têm um elemento em comum têm todos os elementos em comum, elas são iguais. Propriedade de classes laterais, inclusive. Classes de equivalência. Né? Muito mais do que só classes laterais. Então, se você quer uma classe distinta dessa, você tem que pegar elementos que estão fora daqui.
Qual é o elemento que está fora daqui? O R, por exemplo. O R não está na classe da identidade. Calcula a classe do R. A classe do R, o que você vai fazer? Ó, você vai pegar o R e vai operar com todos os elementos desse subgrupo aqui. Quais são os elementos do subgrupo? Eles estão aqui, ó. Tá vendo aqui os elementos do subgrupo? Então eu vou pegar o R, operar com a identidade, vai dar R. R com R quadrado, R com o T e R com o R quadrado T. Ou seja, nós vamos ter isso daqui. E aí faz as operações. Aqui vai dar R, R ao cubo, RT e R ao cubo T. Certo? Observe, essas duas classes aqui elas são distintas. Elas não têm elementos em comum. Então, o quociente vai ser essas duas classes aqui. Certo? De novo, faz a união das duas classes. Faz a união dessa classe com essa outra classe aqui. O que vai te dar? Vamos ver o que vai dar. Ó. Identidade, R, R quadrado, R ao cubo, T, RT, R quadrado T e R ao cubo T. Ora, esse é o D8. Esse é o diedral de ordem 8. De novo, nós acabamos de ver que, de fato, a união das classes dá o grupo todo, certo? Bom, extrapolou bem aqui o tempo que eu estava prevendo, né? Era para ter dado uns 30, 35 minutos, acabou dando 46 minutos de vídeo. Tá? Mas foi interessante, né? Porque nós vimos alguns exemplos, vimos com exemplos o que acontece vimos na prática o que acontece na teoria, né? Nós tínhamos visto teoria que a união das classes distintas dá o grupo todo. Aqui nós acabamos de ver que isso de fato acontece. Tá? Vimos que aqui classes distintas não têm elementos em comum, ou se não tem elementos em comum, classes são iguais, e assim por diante. Tá? Além de umas aplicações teóricas muito interessantes do teorema de Lagrange, que nós vimos lá atrás. Bom? Então, por hora é isso. E espero vê-los nos próximos vídeos. Bom, então, até logo.